Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 em diante. Glória a Deus, eu vou esperar para que todos nós lermos juntos. Amém? Amém. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Posso ler? Que diz assim, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 em diante. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamas, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Bom, meus irmãos, nesse versículo aqui, 1 Tessalonicenses, foi uma epístola escrita por Paulo. E aqui está falando sobre o quê? Está falando sobre em tudo da graça. Como assim tudo da graça? Graça vem o quê? De agradecer ao Senhor, independente de tudo, que a gente venha dar graças ao Senhor. O Senhor, Ele quer um coração grato. Para Ele, um coração grato tem muito valor. A palavra de Deus nos ensina a sermos gratos em qualquer circunstância. É claro que não vamos agradecer por um acidente, por uma enfermidade, mas temos que ser gratos apesar do problema. Não vamos agradecer porque, fui atropelado. Não vamos agradecer porque, minha mãe está enferma. Não vamos agradecer porque, estou no hospital. Mas vamos agradecer ao Senhor apesar dos problemas que vão aparecer em nossas vidas. Apesar das enfermidades, dos acidentes, nós temos que ser gratos ao Senhor. Por quê? Pois confiamos em Deus. Por isso, devemos ter gratidão ao Senhor. Independente de tudo, a gente venha ter um coração grato ao Senhor. Porque o Senhor é um Deus que nos dá livramento, Ele restaura a nossa saúde, Ele nos ajuda, Ele está conosco desde o ventre da nossa mãe. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Então, esse é o motivo também de sermos gratos ao Senhor. Não existe nada mais valioso, para o Senhor do que um coração quebrantado. Um coração quebrantado e grato, e cheio, renovado, cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é muito fácil ser grato quando tudo vai bem. É muito fácil ser grato quando aquela coisa que você sempre esperava realmente acontece. Sai do jeito que você queria. Mas é muito difícil ser grato quando aquela coisa que estava indo bem começa a ir mal. É muito difícil ser grato quando o seu parente está no leito. É muito difícil ser grato quando tem as lutas, quando tem as adversidades. Mas, mesmo assim, devemos ser gratos. Devemos ser gratos ao Senhor por tudo. O Senhor sabia que a gente iria viver nesse mundo, cheio de tempestades, cheio de lutas. O Senhor sabia que a gente ia viver nesse mundo enfrentando dias maus, enfrentando dias que não são tão bons assim. Mas como cristãos, como servos que entendem que o Senhor pode todas as coisas, o Senhor Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. E a palavra do Senhor diz também que a nossa força é garantida em Cristo. Com o Senhor Jesus, somos mais que vencedores. O Senhor nos ensina a não nos guiarmos pelas situações, pelas circunstâncias, sejam essas circunstâncias boas ou ruins, mas o Senhor nos encoraja a permanecermos o quê? A permanecermos
firmes e confiantes na vitória. Glória a Deus, porque o Senhor aleluia. venceu o mundo e o Senhor está conosco, né, em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio a esse mundo, né? O Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda. Já é uma grande alegria. Estamos aqui louvando, estamos aqui falando a palavra do Senhor, porque muitas pessoas queriam estar aqui no nosso lugar, mas não tem força de estar aqui. Então a gente vem agradecer por estar aqui, por estar vivo, por dar o nosso primeiro suspiro pela manhã. Porque o Senhor, Ele ama um coração grato, um coração quebrantado e cheio do Espírito Santo. E além disso, esse versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, é o versículo sugere cultivar o hábito da gratidão. Porque aqui diz, então dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O hábito da gratidão pode ser transformador, né? Porque quando damos graças em todas as circunstâncias, estamos nos concentrando nas coisas boas que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Porque muitas pessoas estão concentradas nas coisas ruins, nas coisas terrenas, e não nas coisas boas, nas coisas grandiosas que o Senhor faz e continua fazendo em nossas vidas. Em vez de nos concentrarmos em nossos problemas, né, em vez de nos concentrarmos em nossas dificuldades, né, isso pode levar a maior contentamento, alegria e paz em nossas vidas. Conforme aprendemos a confiar na provisão e cuidado de Deus. Ou seja, que a gente não venha confiar nos problemas, nas dificuldades, mas que venhamos confiar em quê? Em Deus, o Senhor Jesus Cristo, que está conosco em meio às lutas, em meio às circunstâncias boas ou ruins. O Senhor sempre está conosco ali. Então a gente não venha ligar para as circunstâncias, seja elas boas, seja elas ruins, mas independente de tudo, que venhamos ser gratos ao Senhor. Porque é isso que diz em Efésios 5, capítulo 20, que diz, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui diz mais uma vez, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas. Constantemente é o quê? Uma coisa que você faz, né? Todo dia ali. Todo dia você come, todo dia você vai tomar seu café da manhã. Então todo dia, sim, temos que ser gratos ao Senhor. Porque todos os dias o Senhor está nos dando um livramento. Todos os dias o Senhor está nos ajudando. Todos os dias acordamos de manhã, damos nosso primeiro suspiro. Então por isso que venhamos ser gratos ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele é um versículo poderoso que encoraja os crentes a cultivar uma atitude de gratidão e ação de graça. Escuta aqui uma ação de graça que estamos dando ao Senhor em todas as circunstâncias. E ao fazer isso, estamos alinhando nossa vontade com a vontade de Deus. Glória a Deus, focando nas coisas boas que Ele nos deu e demonstrando nossa fé para aqueles ao nosso redor. Quando somos gratos a Deus e quando confiamos em Deus, estamos demonstrando nossa fé no Senhor Jesus Cristo e assim mostrando as pessoas que estão ao redor de nós, né? Ele nos deu, né, coisas boas, quer estejamos passando por momentos bons ou ruins, que a gente venha nos lembrar de dar graça em tudo e confiar no plano de Deus para nossas vidas, né? Porque esse é uma epístola, né, de Paulo, que éramos crentes, ser gratos ao Senhor, né? Os servos ali serem gratos ao Senhor, porque sem dúvida Ele é um ensino muito precioso nos dias que vivemos, porque essas pessoas hoje em dia não querem ligar para as coisas celestiais do Senhor, e sim querem ligar para as coisas terrenas, para as coisas ruins, querem ver atrás e não ver para frente, que para frente caminhando com o Senhor Jesus, né? Quando as pessoas estão muito preocupadas em o que? As pessoas estão muito preocupadas em pedir a Deus os seus caprichos pessoais, pedir a Deus carros, pedir a Deus dinheiro. Claro que casa, carro é bom, não é pecado pedir a Deus, mas também as pessoas estão muito concentradas em só pedir coisas terrenas e nunca estão concentradas em pedir coisas celestiais, em coisas que vão agregar na nossa fé. Não estão preocupadas em pedir sabedoria, não estão preocupadas em pedir fé, né? Não estão preocupadas com isso.
As pessoas não estão preocupadas em agradecer a Deus pelas contínuas bênçãos derramadas e pelo modo como Ele governa e conduz todas as coisas. As pessoas estão preocupadas em seus próprios caprichos, em si mesmas, no seu próprio ego, e não estão preocupadas em servir ao Senhor e agradecer. Muitas pessoas não agradecem pelo dia, muitas pessoas não agradecem por estar comendo uma comida que muitas pessoas poderiam estar comendo uma comida agora, mas estão aqui debaixo da ponte. Ou seja, esse é o motivo também da gente agradecer ao Senhor pelo nosso prato, pelo nosso levantar, pelo nosso deitar, e o Senhor está conosco, continuamente. Paulo, ele escreveu 2 Tessalonicenses com o objetivo de fortalecer a fé dos membros e corrigir mal-entendido quanto à doutrina. E ali, o que significa em tudo dar graças ao Senhor? Devemos ser gratos pelas bênçãos que desejamos, tanto quanto por aquelas que nos vêm, que estão além da nossa capacidade atual de compreender. Isso que fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 17, que diz: tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Ou seja, as pessoas pedem ao Senhor, mas nem agradecem, por aquela bênção. As pessoas fazem um voto ao Senhor, Senhor, e o Senhor fazer isso, eu vou dar um culto de ação de graça. Se o Senhor fazer isso, eu vou fazer isso. Mas como o Senhor dá, as pessoas fazem voto tolo e esquecem, somem da cabeça delas que elas fizeram aquele voto com o Senhor. E o Senhor não gosta de voto tolo. Quando a gente faz um voto com o Senhor, porque não estamos fazendo um voto com qualquer pessoa, estamos fazendo um voto com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente fazer algum voto, se o Senhor me curar disso, eu vou dar um culto de ação de graça, que venhamos cumprir e que venhamos dar o nosso melhor, que venhamos nos alegrar, que não venhamos dar esse culto de ação de graça de qualquer jeito, não, que venhamos dar o melhor culto de ação de graça, que nós venhamos agradecer, dar as melhores coisas do Senhor, que o Senhor cuida da gente, o Senhor está nos cuidando desde a nossa mãe, bem antes da gente nascer, o Senhor já estava ali, moldando o nosso futuro, o nosso presente, o Senhor está nos cuidando bem desde a nossa barriga da nossa mãe. Então, por isso a gente vem a ser grato, E muitas pessoas, elas são muito ansiosas com as coisas que elas pedem ao Senhor. Elas pedem algo ao Senhor, falando, Senhor, fazer isso, vou dar uma condição de graça, mas não esperam no Senhor. Eu aprendi, meus irmãos, uma coisa. Não é você pedir primeiro, é você fazer primeiro. Ou seja, não é de, se o Senhor fazer isso. Não, já faz o culto de ação de graça agradecendo e tomando posse da sua vitória. O Senhor já está ali. Isso é determinação. Isso é o quê? É coisa de fé. Que viemos ter fé e antes de receber, que viemos dar graças ao Senhor por tudo. Que viemos dar o melhor culto de ação de graça antes de receber a bênção. Que venhamos tomar posse da nossa vitória. Porque é isso que diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Não que a gente não venha andar com o nosso coração ansioso. Eu pedi isso ao Senhor e está demorando muito. Não, descansa no Senhor. Espera, não é o nosso tempo, mas é o tempo do Senhor. Na palavra do Senhor diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, como 1000 anos para o Senhor é como um dia. Ou seja, descanse no Senhor, que o Senhor vai dar a vitória. E a gente já vem fazer o nosso culto de ação de graça, bem antes de receber. A gente vem a ser grato bem antes de receber, porque é muito fácil ser grato quando está tudo bem, quando já recebeu a vitória. Mas não, que viemos ser gratos bem antes da vitória chegar em nossas mãos. Que viemos ter um coração grato bem antes daquilo que pedimos ser cumprido. Que viemos ser gratos, independente de tudo, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Filipenses 4:6 dizem: com ação de graças apresentem. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Ou seja, com ação de graça, que viemos apresentar os nossos pedidos a Deus.
Devemos o agradecer, que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, diz: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. Ou seja, afaste de toda aparência do mal, que venhamos nos afastar da aparência do mal, que venhamos nos afastar desse mundo, que venhamos nos afastar das bebidas, das baladas, das prostituições, mas que venhamos nos afastar do mundo e cada vez mais nos aproximar de Cristo, cada vez mais nos afastando do mundo e cada vez mais nos aproximando de Cristo, cada vez mais nos afastando do mundo e cada vez mais orando, cada vez mais pregando a palavra, cada vez mais louvando, cada vez mais fazendo devocional, cada vez mais doação de graça ao Senhor por tudo que Ele fez e continua fazendo na nossa vida. Então que venhamos nos afastar do mal a cada dia, a cada minuto, e que venhamos, que a nossa mente venha estar ligada às coisas celestiais, ou seja, às coisas do trono, às coisas do Senhor. Aqui diz orar sem cessar, que a gente venha orar sem cessar, a gente venha agradecer ao Senhor. Cada vez mais orando, cada vez mais o Senhor se aproxima. Cada vez mais jejuando, cada vez mais o Senhor se aproxima. Cada vez mais louvando, cada vez mais o Senhor se aproxima. E assim continuamente, se desviando da aparência do mal. Jó, ele se desviava da aparência do mal, se procurava sempre se aproximar mais de Deus. Ele se afastava cada dia mais e procurava cada vez mais se aproximar da presença do Senhor. Então que venhamos ser como Jó. Ele perdeu os filhos dele, ele perdeu as riquezas. Jó era o mais rico do continente ali, né? Jó, ele era rico, mas mesmo o coração dele não estava voltado às riquezas do mundo. O coração dele estava voltado a Deus. Muitas pessoas estão aqui presas porque eles estão com o coração voltado às coisas mundanas, estão com o coração voltado ao dinheiro, estão com o coração voltado às drogas, às bebidas, às coisas, às prostituições, às coisas mundanas, e o coração delas não estão voltados às coisas do Senhor. Então que o nosso coração venha estar voltado às coisas do Senhor, às coisas celestiais. O nosso coração venha estar voltado a agradecer a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor está conosco continuamente. Jó, né, ele perdeu seus filhos, né? Jó, ele perdeu o seu dinheiro, perdeu os seus gados, mas o que me, como é que eu posso falar? O que me chamou mais a atenção foi que, independentemente de tudo isso que aconteceu com Jó, ele continuou adorando ao Senhor. Ele não tirava da aparência do mal. Mesmo com tudo isso, mesmo ele perdendo os filhos, ainda teve que ouvir mulher falando: amaldiçoa esse Deus e morre, mas não. A mente de Jó continuou com as coisas voltadas ao Senhor. E ele ali ganhou a sua bênção orando aos seus amigos. Orando pelos seus amigos, ele ganhou a sua bênção ali. Então que venham as lutas, que venham as lutas, que venham as adversidades, que a gente venha orar, agradecer ao Senhor. Ah, mas eu estou sofrendo isso, agradeça. Ah, mas agradeça a Deus. Ele determine, tenha fé que a sua vitória está por vir. Amém? Exaltado seja o nome do Senhor. E no versículo 23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Irmão, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os vossos irmãos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória a Deus. Que o mesmo Deus de vós vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A gente vai conservar
nosso corpo, como eu disse, né, cada vez mais se aproximando do Senhor, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco para todos sempre. Amém.